Quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Glória a Deus. O pastor Rafael, hoje é um compromisso em Dourados, e por isso ele não pôde vir. Pediu para que eu viesse então ministrar a palavra de Deus nessa noite, amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui para juntos nós servirmos e adorarmos ao Deus todo fiel e verdadeiro, amém? Eu quero lembrar que eu quero uma reunião depois com o Ministério Louvor, no final do culto, todos que fazem parte do Ministério Louvor, eu quero falar com vocês depois, tá bom? Não esqueça de ficar rapidinho essa reunião, tá? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. Vamos estar lendo esse texto. Se você puder ficar em pé, está aí na televisão o texto já, por favor. A Bíblia diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com coração puro, invocam ao Senhor. Amado Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. E nós pedimos ao Pai que o Teu Espírito Santo esteja aplicando em nossos corações esta palavra. Reconhecemos, ó Deus, que nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo se movendo em nossa vida e em nosso coração, meu Pai. E nós, ó Deus, desejamos, ó Pai, mais da Tua graça, mais o Teu favor, mais a Tua unção nas nossas vidas. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos marcar um pouco mais nessa noite, através da ministração da Tua palavra. Fala em nossos corações, ó Deus, e move da maneira como Tu queres nesta noite. Nós repreendemos, ó Pai, todo o propósito, toda a intenção do inimigo neste lugar, ó Deus, e declaramos o mover do Senhor. Que o céu se abra sobre este lugar, ó Deus, e que as bênçãos do Senhor possam ser sobre estes jovens que aqui estão. Alcança aquele também que está em casa, acompanhando o culto online, meu Deus. Visita, meu Deus, cada coração e fortaleça em nome de Jesus. Queremos, ó Pai, te dar a gratidão pela Tua graça sobre este lugar já. E oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Eu quero falar nesta noite sobre o tema: buscando uma vida de santidade. Vamos dizer juntos, amém? Vamos lá. Buscando uma vida de santidade. Glória a Deus. Queridos, nós vemos o Senhor, eu creio que Ele deseja que busquemos uma vida de santidade. Eu quero dizer que vocês, jovens, estão na flor da idade, amém? Na flor da idade. Fica imaginando uma planta, né? Uma flor do campo, né? Ela nasce e chega um momento que ela vem um momento de florescer, né? De florescer. Então vocês jovens, adolescentes, estão neste momento de florescer, amém? E eu quero que vocês entendam nesta noite, com certeza Deus quer ministrar no seu coração, para que você possa florescer nesse tempo que você está vivendo, no meio da geração que nós estamos vivendo, uma geração muitas vezes corrompida, devido ao pecado que tem se alastrado na sociedade e no mundo. Então vocês estão na flor da idade, um momento especial, um momento importante na vida de vocês. Estava pensando um pouco hoje à tarde sobre isso, né? E eu então me reportei para os meus 18 anos, os meus 21 anos, quando eu cheguei na igreja principalmente.
E eu então pude receber no meu coração uma palavra para ministrar no coração seu nesta noite. Amém? E eu quero dizer para você da importância de buscar uma vida de santidade. Amém? Uma vida de santidade. Nós vemos que o Senhor deseja isso para cada um de nós. E eu fico observando e ao mesmo tempo pensando como é lindo um jovem destemido, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia e de fé, sendo um referencial em meio a uma geração corrompida. Como é lindo, como é maravilhoso você encontrar um jovem hoje cheio da graça de Deus, um jovem destemido, um jovem que deseja mais a cada dia do Senhor para a sua vida. Esse jovem, com certeza, ele fará a diferença. Amém? Ele fará a diferença nessa geração que estamos vivendo. Ele fará a diferença em qualquer lugar que ele estiver, por causa da graça de Deus que envolve a sua vida, o seu coração. Será um jovem que vai com certeza destacar no meio de uma geração corrompida. Será realmente um jovem que vai florescer, não dentro do propósito de Satanás, mas dentro do propósito de Deus. E você precisa entender isso nesta noite. Fique imaginando então, quando Deus via os seus servos no passado, que buscavam uma vida de santidade, como Daniel, como José, como Isaac, que na sua juventude procuraram a cada dia buscar a Deus e desejar mais o Senhor para a sua vida. Esses jovens com certeza alegraram e agradaram o coração de Deus. E eu estou pregando hoje para jovens que desejam realmente agradar o coração de Deus, amém? Jovem que realmente desejam então atrair a graça de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus para a sua vida. Então eu fico imaginando, quando Deus via esses jovens no passado, como eu disse, como Daniel, como José, como Isaac, jovens que floresceram dentro do propósito de Deus, que são vistos até hoje, que são referenciais para a nossa vida até hoje. Quando nós lemos sobre eles, nós ficamos maravilhados. Nós somos então atraídos a desejar no nosso coração a ser como eles, que renunciaram o pecado, renunciaram a vida deles para servir a Deus e viver em santidade e em verdade. Glória a Deus, amém? Então nós vemos a importância de buscar uma vida de pureza, uma vida de santidade para a nossa vida. Para isso precisamos nos encher do Espírito de Deus. Diga: eu preciso me encher do Espírito de Deus. E a Bíblia diz, Efésios capítulo 5, versículo 17 ao 21, diz assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então nós vemos esse versículo que Deus tem uma vontade, e nós precisamos entender a vontade de Deus. Você jovem, você precisa entender a vontade do Senhor para a sua vida. E ele então diz assim no versículo seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então a vontade do Senhor é que você e eu venhamos nos encher do Espírito Santo, amém? E como nós podemos encher então do Espírito? Ele está dando uma receita para nós aqui, e ele diz no versículo seguinte: falando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Então nós vemos aqui o segredo para que nós possamos então ser cheios do Espírito Santo. E ele está dizendo aqui, falando entre vós em salmos. Os salmos é a palavra de Deus. Precisamos falar a palavra de Deus. Ninguém vai falar a palavra de Deus se não estiver com o coração cheio dessa palavra. Quando um jovem se enche da palavra de Deus, ele vai falar a palavra de Deus, ele vai profetizar a palavra de Deus, ele vai contagiar outros jovens
com essa palavra de vida, que é a palavra de Deus. Então, falando entre vós os salmos e hinos, e ele diz, e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, é dessa forma que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos desejar, como menino recém-nascido, o puro leite espiritual, diz a palavra de Deus, para que por meio de nós possamos crescer na graça, no conhecimento, crescer em Deus a cada dia, para que você possa florescer em meio a uma geração corrompida, dentro do propósito de Deus. Eu e você, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Não se iluda, você não vai florescer numa geração corrompida se você não encher o seu coração com a palavra de Deus. Se você não tiver desejo no seu coração de renovar a sua mente a cada dia, de você então se encher do Espírito, falando os salmos, os hinos e cantos espirituais. Você pode cantar louvores ao Senhor, você pode cantar os cantos espirituais, que são os cânticos nas outras línguas, amém? Você pode salmodiar ao Senhor no seu coração, você pode então cantar os salmos. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos dá um novo cântico, quando nós nos entregamos completamente a Ele. Deus faz brotar do seu e do meu coração cânticos que glorificam, que exaltam, que enaltecem o Senhor. E nós precisamos entender isso, a importância de nos encher do Espírito Santo. E aqui diz ainda, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Então precisamos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor, ou seja, em obediência a Deus, temendo a Deus, reverenciando a Deus, respeitando ao Senhor. E dessa forma então nós nos enchemos do Espírito Santo. Queridos, quando você se santifica, você agrada o coração de Deus. Diga, quando eu me santifico, eu agrado o coração de Deus. Quem está disposto a agradar o coração de Deus aqui? Amém? Todos nós desejamos agradar o coração de Deus. Então, quando nós nos santificamos, nós agradamos o coração de Deus. Quando você se santifica, você atrai o favor e a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Sobre o seu futuro, sobre a sua descendência. Você atrai a graça e o favor de Deus. Precisamos entender isto. Deus, Ele vai marcar a nossa vida, vai marcar nosso futuro, vai marcar a nossa descendência, se nós santificarmos hoje. A Bíblia diz, santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no vosso meio, amém? Então quando nos santificamos hoje, amanhã Deus vai fazer maravilha no nosso meio, Deus vai abençoar nossa vida, Deus vai nos trazer então realmente a paz que nós precisamos, a alegria que nós desejamos. Deus então vai nos dar um futuro brilhante, e vai nos dar uma descendência abençoada. Você precisa pensar no amanhã. Você não pode viver o hoje como se fosse o último, como se fosse só hoje, mas você precisa pensar no amanhã, porque se você buscar a Deus, se você realmente atrair a graça de Deus sobre a sua vida, você terá uma descendência abençoada, você terá um futuro abençoado, você atrairá as bênçãos de Deus e o favor de Deus sobre a sua vida hoje. Amém? Há muitas pessoas que desejam tanto a bênção de Deus hoje, mas ontem, anteontem, no passado, eles não desejaram então isso que estamos dizendo hoje, atrair a graça, o favor de Deus sobre a sua vida. E de repente as pessoas então se encontram em dificuldade, em crise, e elas estão desejosamente buscando e querendo a bênção de Deus, querendo o favor de Deus, querendo a graça de Deus. Mas como ter o favor de Deus, como ter a graça de Deus, se ontem elas não desejaram isso no seu coração, a atrair a presença de Deus na sua vida? Então, se você deseja atrair a graça de Deus, atrair o favor de Deus sobre a sua vida, você precisa hoje se encher do Espírito Santo, desejar, como um menino recém-nascido, o puro leite espiritual, para por meio dele você crescer na graça e no conhecimento, no favor e na bênção de Deus. Aleluias. Quanto mais você se santifica, mais e mais é atraído
para dentro do propósito de Deus, você. Amém? Quanto mais você se santifica, mais você é atraído para dentro do propósito de Deus. Eu sei do que eu estou falando, porque quando eu começo a me santificar mais a minha vida, o meu coração para o Senhor, Deus me atrai mais para dentro da presença dEle. E é onde você então é abençoado, porque aí você não faz mais com dificuldade, porque a graça, o favor de Deus já estará sobre a sua vida. Quanto mais você jejua, mais você quer jejuar. Quanto mais você se santifica, mais você quer santificar. Quanto mais você medita na palavra de Deus e começa a ter as revelações de Deus na sua vida, mais você deseja então estar com Deus, buscando o conhecimento para a sua vida, buscando a graça, buscando a revelação de Deus para o seu coração. Então, quanto mais você se santifica, você mais é atraído para dentro do propósito de Deus. Mais você é atraído para uma vida de santidade ainda. É como um imã que te atrai para perto de Deus. A Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E quando Ele se achega a nós, o nosso coração deseja mais dEle. Então é como um imã que nos atrai mais e mais para perto dEle, mais e mais para andarem no seu propósito, mais e mais por andar em retidão e fidelidade. O texto nós lemos diz: se você se santificar dessas coisas, você será vaso santo e escolhido para a boa obra do Senhor. Amém? Nós vemos aqui a importância de nós nos santificar hoje. Quando você se santifica hoje, mais você atrai pessoas santas à sua volta, pessoas que desejam se aproximar de Deus. Eu lembro que na minha juventude eu procurava buscar a Deus em oração, e eu era uma pessoa que eu gostava muito de orar, de jejuar, de se consagrar. E eu encontrava jovens que vinham conversar comigo, jovens também que estavam desejando, porque quando nós começávamos a conversar um com o outro, nós começávamos a falar da palavra de Deus. E eu gostava de andar com alguns da igreja, alguns que estavam mais desejosos de buscar a Deus. E esses jovens também gostavam de conversar conosco, porque nós estávamos também buscando uma vida de santidade. Amém, queridos? Então, quando você se santifica, mais você atrai pessoas santas. Amém? Amizades santas, ou amigos santos à sua volta. Pessoas que desejam se aproximar mais de Deus. Isso é automático. Quem que busca Deus aqui, que deseja buscar Deus aqui? Amém? Todos nós, né? Mas quem que está buscando a Deus, que está vivendo uma vida de santidade, deseja ficar com jovens que estão vivendo um pecado? Quem gosta de ficar? Ninguém, né? Ainda bem, graças a Deus. Nem eu. Mas quando você busca a Deus, quando você se santifica, e você fica sabendo, e você percebe, porque se percebe a atitude das pessoas à sua volta, dos jovens à sua volta, e você começa a observar: poxa, aquele irmão, aquela irmã é um referencial para mim. Porque quando você se aproxima para conversar, você vê que a conversa é no outro nível, amém? Diga, em outro nível. É um outro nível. É uma conversa santa, uma conversa pura, uma conversa que leva você a desejar mais Deus. Amém? Por isso que eu estou dizendo que é como um imã que te atrai para dentro do propósito de Deus. E as pessoas também que estão querendo buscar a Deus, que estão querendo buscar mais a vida de santidade, elas são atraídas a você também, porque você está vivendo uma vida santa, uma vida abençoada, uma vida que realmente vale a pena viver. Porque existe uma vida que muitos estão vivendo que não vale a pena viver, que são uma vida, com perdão na palavra, desgraçada, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. Você pode observar que quando um jovem da igreja, ele está vivendo o pecado, ele acaba se isolando.
e buscando a sua própria ruína, diz a palavra de Deus. E aqueles então que estão vivendo em santidade, eles então talvez vão tentar ajudá-lo para levantar, mas quando ele não dá ouvido, quando ela não dá ouvido, então ela acaba se distanciando, se isolando, porque aquele assunto que aquela pessoa que está vivendo a vida de santidade, aquele assunto já não tem valor para ela, não encanta ela, porque na verdade aquele assunto que ela tem, que é um assunto santo, não agrada o coração dela, porque ela não está a fim de viver uma vida de santidade, e ela acaba se distanciando. E aí muitas vezes joga a culpa na igreja, joga a culpa na liderança, é o líder de célula que não foi atrás de mim, e assim assado, quando na verdade a pessoa está longe de Deus, distante do propósito de Deus. Então, quanto mais você vive a santidade, uma vida de santidade, mais você terá motivos para vencer as provas e as tribulações da sua vida e tentações. Você será como um imã que atrai mais da bênção de Deus para a sua vida. Amém? Mais da bênção de Deus para a sua vida. Então, você terá facilidade, no sentido bíblico falando, no sentido espiritual falando, você terá mais facilidade para vencer as provas e as tentações que vierem sobre a sua vida. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. Por que Jesus não pecou? Porque Jesus levava uma vida de santidade, uma vida que valia a pena viver para Deus, uma vida de renúncia, renunciando o pecado, renunciando os desejos da carne, renunciando tudo. A Bíblia diz que ele é 100% homem e 100% Deus, e como homem ele venceu o pecado. Será que nós não podemos vencer? Será que Deus ele está sendo incoerente quando ele diz que nós devemos viver uma vida de santidade? Não, Deus não é incoerente. Ele sabe que você tem condição, amém? Ele sabe que eu tenho condição. Ele sabe que nós podemos então viver uma vida de santidade, porque nós temos alguém que nos ajuda a viver uma vida de santidade, e este alguém é o Espírito Santo de Deus, amém? O Espírito Santo. Então, quanto mais você se santifica, mais você terá motivos para servir a Deus, porque você verá a bênção de Deus sobre a sua vida. Você é atraído para dentro da presença de Deus como um imã, amém? Eu lembro que quando era criança eu gostava de brincar com imã. Eu desejava ter um imã na minha mão, porque eu ficava brincando e você colocava perto de qualquer ferro, um prego, um negócio, ele puxava para ele, né? E grudava ali. Se eu pegasse um saco de prego e jogasse o imã ali, ele puxava um monte de prego para ele. E assim também aquele que vive em santidade, ele atrai pessoas que estão vivendo em santidade. Então não tem por que não ser abençoado, amém? Não terá motivo para ele então viver, compreendendo a palavra, uma vida desgraçada, mas ele terá motivo então para glorificar a Deus, e ele então será visto como alguém realmente que está buscando a Deus, como alguém que está buscando a cada dia se aproximar mais de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 12 ao 15 assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados ou vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Veja bem esse texto. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados ou vacilantes. Levantar as mãos cansadas. Há momentos da vida que o homem cansa. A Bíblia diz que os jovens, ele tem vigor, mas eles também tropeçam e caem. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, aquele que espera no Senhor, ele terá suas forças trocadas. Uma vez meditando esse texto da palavra de Deus, e eu fui para o original da Bíblia, o grego, e aí então essa palavra serão renovadas, serão trocadas. Aqueles que esperam o Senhor, as suas forças serão trocadas, e eles subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, a pessoa que está buscando o Senhor, que espera no Senhor, as suas forças são trocadas, ou seja, porque não é a força mais dele, mas é a força de Deus que o leva e que o impulsiona a se chegar mais a Deus. E por isso ele é renovado, porque quem se achega a Deus, ele é renovado. As suas forças serão trocadas, porque não será a força dele mais, mas será a força de Deus na sua vida, que vai fazer a diferença onde quer que ele esteja e na luta que ele possa estar. E ele diz: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Há muitas pessoas que estão manquejando, e você tem a graça de Deus. Nós temos a graça de Deus. E ele diz: levantai as vossas mãos cansadas. Talvez você possa dizer: mas eu estou cansado, pastor. Quer dizer para você: espera no Senhor. Esse sentido de esperar no Senhor, queridos, não é você deitar numa rede lá, debaixo de uma sombra e ficar lá esperando. Mas esse sentido o sentido de buscar ao Senhor, de esperar no Senhor, dizendo, é você então estar buscando, e você está se enchendo do Espírito. Você então estar a cada dia desejoso em buscar, em servir a Deus com mais intensidade. Isso é esperar no Senhor. Esperar com fé, com determinação, com desejo no coração que Ele vai se manifestar na tua vida. E aí ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós devemos buscar uma vida de santidade, porque aqui sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então eu preciso de buscar a santificação. Cada um de nós que estamos aqui, precisamos buscar uma vida de santificação, buscar a santificação, buscar a santidade, amém? Porque ninguém vai ver o Senhor se não for através da santidade. Deus é puro. Jesus veio neste mundo e Ele não se contaminou com o pecado. Ele viveu uma vida santa, e Ele foi preparar a morada no céu, para buscar um dia a sua igreja para morar no céu. E quem é que vai morar no céu? Somente aqueles que santificarem as suas vidas, porque no céu não entra o pecado, não entra alguém cheio de pecado, não entra. Só vai entrar aqueles que realmente santificaram as suas vidas, que banharam no sangue do Cordeiro, que desejaram e estão vivendo uma vida digna do Senhor. E eu pergunto para você, jovem: você está vivendo uma vida digna para o Senhor? Porque a qualquer momento o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E eu pergunto para você nessa noite: você está preparado para encontrar com o Senhor nas nuvens? Será que nós estamos preparados para encontrar com o Senhor nos ares? A Bíblia diz que Ele virá nos ares buscar a sua igreja, e os anjos recolherão os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. E nós então estaremos encontrando com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas quem vai ser arrebatado? Somente quem está vivendo uma vida de santidade. Pastor, mas eu sou só um pouquinho no pecado. Queridos, não entra o pecado. Uma vida pecaminosa não vai viver com Jesus no céu. Nós vemos, o Senhor nos mostrou quando Adão pecou e Eva. O Senhor expulsou eles fora do jardim do Éden, porque o jardim do Éden é lugar de santidade. Eles não podiam mais viver no jardim. E nós vamos viver no jardim do Senhor, que é o céu. Mas para que nós possamos viver no céu e passar a eternidade no céu, nós precisamos ter uma vida santa, uma vida digna do Senhor.
Segui a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Então nós vemos a necessidade de se cuidar a cada dia. Amém? Para que nenhuma raiz de amargura venha brotar no nosso coração. Porque quando a raiz de amargura brota no nosso coração, nós nos prejudicamos a nós mesmos, e nós contaminamos muitas pessoas. Principalmente aqueles que estão vivendo uma vida que não é digna do Senhor. Aqueles que estão muitas vezes influenciados pelo mundo, que estão muitas vezes dentro da igreja, são presas fáceis para Satanás derrubar elas. Elas serão rapidamente contaminadas pela raiz de amargura. Mas se você estiver cheio de Deus, se você tiver uma vida de santidade, será diferente, porque quando aquela pessoa abrir o coração, porque está magoado com alguém, aquela raiz de amargura não vai atingir o seu coração. Aliás, você vai ser o bálsamo para aquela pessoa, você vai ser a cura para aquela pessoa, porque você vai levar ela e mostrar para ela a importância de perdoar, de liberar perdão, e você então vai influenciar aquela pessoa, e você vai ser um remédio, ser a cura para ela, porque Deus estará ministrando através da sua vida, estará mostrando para ela, e trazendo um entendimento, a revelação no coração dela, que aquela maneira como ela está se comportando não agrada a Deus, que ela prejudicou a si mesma e está tentando prejudicar outras pessoas à sua volta. Tende cuidado de que nenhuma raiz tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Aqui está falando de você ficar privado da graça de Deus. De mim ficar privado da graça de Deus, ou seja, separado, por causa da raiz de amargura, do ressentimento. Amém? Do ressentimento. Pois é isso que o texto está dizendo lá: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o serviço do Senhor. Então, nós precisamos santificar essas coisas, se purificar dessas coisas, não permitir que a raiz de amargura, o ressentimento, que o pecado venha nos contaminar, ao ponto de nós ficarmos privados da graça de Deus. Então nós não seremos então um vaso de honra, santificado para o uso do Senhor e para a graça do Senhor. Agora é interessante que quando você decide viver no pecado, mais você é atraído para uma vida libertina e, com perdão da palavra, desgraçada, sem a graça de Deus. Quanto mais você decide viver no pecado, mais você é atraído para uma vida libertina e desgraçada. Não se engane, você atrairá pessoas sem escrúpulo, sem caráter, sem temor a Deus à sua volta. Você atrairá maldição, desgraça e muita tribulação, enfim, muita tristeza e muito choro para você mesmo, se você não entender, e se você então viver uma vida de pecado. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. 15, 33, 1 Coríntios. Não vos enganeis, as más companhias ou conversações corrompem os bons costumes. As más companhias ou conversações corrompem os bons costumes. As más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós precisamos estar atentos a isso. Por isso que a Bíblia diz: quanto à prostituição, quanto ao adultério, nem se fale entre vós, como convém aos santos. Amém? As más conversações corrompem os bons costumes. Se você emprestar o seu ouvido para você ficar ouvindo coisas que não agradam a Deus, você acabará sendo contaminado. Eu sei do que eu estou falando. Você é jovem, como eu disse, você está na flor da idade. Amém? Na flor da idade. E você precisa vigiar a cada dia, porque as más conversações corrompem os bons costumes.
Você pode observar que quando você está numa roda de escarnecedores, de pessoas que não têm temor a Deus, talvez de pessoas que são ímpias, que estão na igreja, mas não vivem o evangelho, e vivem então falando coisas que não devem falar, porque eles estão contaminados. Se você ficar ali, você será contaminada também, contaminado. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá fruto da estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Mas os ímpios não são assim, são como uma moinha que o vento espalha. Então nós vemos aqui a importância de não andar segundo o conselho dos ímpios, daqueles que dizem cristãos, mas não temem a Deus, não vivem uma vida de santidade, não desejam buscar a Deus. Pessoas que, com perdão da palavra, vivem uma vida desgraçada, que não têm a graça de Deus. São os ímpios, que estão muito dentro da igreja, mas não têm um temor a Deus, vivem no pecado, estão atraindo para eles desgraças, choro, tribulação, e eles não percebem, mas é assim que vai acontecer. E é assim que acontece com a pessoa que distancia do propósito de Deus, do desejo de Deus para a sua vida, e não vive uma vida de santidade. E as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que a Bíblia diz: nem se nomeie entre vós, quanto à prostituição, lascívia, quanto ao adultério, quanto a essas coisas que desagradam a Deus, nem se nomeie entre vós, nem se fale entre vós, como convém aos santos. Eu disse que você está na flor da idade. Amém? O seu hormônio está na flor da pele. E quando você empresta o seu ouvido para ouvir essas coisas, para ouvir pessoas que não têm temor a Deus, que estão comentando esses assuntos naquele lugar onde você está, e você dá curso para aquela conversa, e você fica ali, você poderá ser contaminado com aquilo, e daqui a pouco você está longe, fora do propósito de Deus. Então a Bíblia fala para você e eu nos guardar disso, amém? Porque as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Então, volto a dizer, não se engane, você atrairá, pessoas sem escrúpulos, sem caráter, sem o temor a Deus à sua volta. Você atrairá maldição, desgraça e muita tribulação, enfim, muita tristeza e choro, quando você decide viver no pecado. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 ao 14, diz assim, queridos: e disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito da árvore, a árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Nós vemos aqui esse texto. O texto está dizendo que precisamos guardar as profecias deste livro, porque está próximo o fim. Está próximo o fim. Amém? E ele diz: quem é injusto, seja injusto ainda. Porque é isso que a pessoa atrai. A pessoa que é injusto, que é sujo, ele atrai mais sujeira, mais justiça para si. Ele acaba sendo mais sujo ainda, e mais injusto ainda.
Mas está dizendo aqui: mas quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Pois é o que estou dizendo aqui. Quando você busca uma vida de santidade, você é atraído mais para perto de Deus. Você quer ser mais santo ainda. Você quer ser mais justo ainda. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém? Você quer ser mais santo, você quer ser mais justo. Você é atraído para dentro do propósito de Deus. E você é mais santificado ainda. E o Senhor está alertando aqui a igreja que Ele vai vir cedo. E o galardão está com Ele, Ele diz, para dar a cada um segundo a sua obra. Quais são as obras suas? Quais são as nossas obras nesses dias que estamos vivendo? Será que as obras que nós estamos realizando estão agradando ao coração de Deus? Ou não está? Ele diz que vai vir cedo e tem um galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então nós precisamos ter obras, boas obras. Daniel teve boas obras, José teve boas obras, amém? Isaac teve boas obras. Isaac procurava buscar ao Senhor. A Bíblia diz que um dia Isaac estava no campo orando, e ele levantou os olhos, vinha uma mulher ao seu encontro, que era a esposa que o servo de Abraão havia ido buscar longe. Ou seja, aquele servo Isaac, aquele jovem Isaac, que estava orando no campo, buscando a Deus, quando ele está santificando e buscando a Deus, ele atrai bênção para a sua vida. Vem então a esposa que Deus havia preparado para ele ao seu encontro, amém, queridos? Porque Deus abençoou Isaac. Deus trouxe a ele bênção, trouxe a ele prosperidade, porque Isaac resolveu buscar a Deus, ter uma vida de santidade. Nós vemos José, ele atraiu bênção para a sua vida. Ele pôde abençoar a sua família, pôde abençoar muitas pessoas que estavam à sua volta, porque ele vivia uma vida de santidade, buscava Deus de todo o seu coração, desejava cada dia mais servir ao Senhor. Daniel, ele não se contaminou com as iguarias do rei, e ele procurou então levar uma vida regrada, uma vida no propósito de Deus, vivendo em santidade. Ele não se contaminou com os manjares do rei. E nós vemos como Deus abençoou Daniel. A Bíblia diz que foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Foi assim como, sendo fiel a Deus, buscando uma vida de santidade, servindo ao Senhor de todo o seu coração. Se você quer que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida, você precisa hoje decidir viver uma vida de santidade. Você vai atrair bênçãos sobre a sua vida. Você vai atrair o favor de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida hoje, se você buscar servir a Deus em santidade. Não se engane, amém? Não se engane, procure viver uma vida de santidade. Aqui está dizendo esse texto, nós lemos no início: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. Será que nós somos vasos de honra ou de desonra diante dos olhos de Deus? De sorte, ele diz: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. E aí então ele diz: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé e o amor, e a paz com os que de um coração puro invocam ao Senhor. Então, numa casa existe vaso de prata, existe vaso de prata e vaso de ouro, mas também existe vaso de pau e vaso de barro em uma casa. E eles, uns para a honra e outros para a desonra.
trazendo para o lado espiritual, mas em uma igreja existe vasos para honra e vasos para a desonra. Porque no meio da igreja existe o joio também. Assim como há o trigo, há também o joio. Assim como há vasos de honra, há vasos também de desonra. Assim como há vasos de pau e de barro, há vasos de prata e vasos de ouro. Amém? É o que está dizendo aqui. Então está dizendo esse texto que uns será para a honra e outros para a desonra. Então você precisa saber qual vaso que você quer ser. Se você quer ser um vaso de honra, você precisa santificar a sua vida. Você precisa levar uma vida de santidade ao Senhor. E você será um vaso para a honra nas mãos do Senhor. Eu fico imaginando Deus quando olhava para Daniel, para Isaac, para José. Eu creio que o coração de Deus se enchia de alegria, porque ali estavam jovens que serviam a Deus em santidade, que viviam a vida em santidade, que renunciaram o seu eu, a sua vontade própria, para fazer a vontade de Deus. Para você viver uma vida de santidade, você precisa renunciar o seu eu, a sua vontade própria. Não há como você, então, viver uma vida de santidade se você não renunciar o seu eu, a sua vontade própria. Não tem como você agradar o mundo e agradar a Deus. Você precisa decidir agradar a Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos um ao outro. E quando nós então, nós andando dentro do propósito de Deus, nós não estamos servindo ao nosso Senhor. Nós estamos servindo a outro Senhor. E esse Senhor não é o nosso Deus. Estamos sendo um vaso para a desonra e não um vaso de honra nas mãos do Senhor. Deus deseja que você, jovem, que está na flor da idade, você seja um vaso de honra. Como é maravilhoso você ver uma jovem ou um jovem, cheio da graça de Deus, desejoso em servir a Deus e viver em santidade. É diferente. Dá prazer em estar perto, dá prazer em ouvir, porque tudo que sai da sua boca glorifica a Deus. Mesmo passando por lutas e por tribulações, naquele momento de tribulação, sai do coração dele, da boca dele, melhor dizendo, algo que glorifica a Deus, porque ele está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, está levando uma vida de santidade dentro do propósito de Deus. Mas infelizmente, alguns que não têm vivido assim, e não precisa nem vir tribulação, porque já sai do coração dele coisas que não agradam a Deus. Talvez gracejo atrevido, palavras indecentes, vive uma vida indecente, uma vida sem temor e sem tremor a Deus, escandaliza a obra do Senhor, o reino de Deus, e entristece o coração de Deus, o Espírito Santo, e acaba atraindo pessoas desse tipo, desse naipe, como diz, a sua roda. A sua roda. Você pode observar que quando um jovem ou qualquer pessoa da igreja começa a se envolver com as pessoas que vivem no pecado, ou melhor, quando começa a viver no pecado, elas atraem esse tipo de pessoas à sua volta. A amizade são aquelas pessoas que estão vivendo daquele jeito. É como um imã. Ela atrai pessoas que estão vivendo daquele jeito, no pecado. Por isso que quando há um pecado na igreja, por exemplo, quando um líder da igreja, ele cai num pecado, por exemplo, para você entender, no pecado da prostituição, atinge outras pessoas dentro da igreja. Aquele espírito de prostituição atinge outros casais dentro da igreja. Por quê? Porque realmente aquela pessoa que está dizendo como um líder, e está vivendo sem temor e tremor a Deus, e ele acaba sendo um instrumento para atrair este pecado na igreja. Mas se ele vive uma vida de santidade, ele leva pessoas a viver em santidade. As pessoas desejarão também viver em santidade. Então nós precisamos a cada dia mortificar nossa carne
e viver em santidade para Deus. Deus quer que você e eu sejamos vasos de honra na sua casa, amém, queridos? Vaso de honra e não de desonra. Como ele está dizendo aqui, que numa casa há vaso de pau, de barro, mas também há vaso de prata e de ouro, uns para a honra e outros para a desonra. Então Deus deseja que nós sejamos vasos de honra na casa dele, porque um vaso de honra vai atrair outros vasos de honra na casa do Senhor. Mas um vaso de desonra, infelizmente, vai atrair outros vasos que não é de honra, mas de desonra na casa do Senhor. Então nós vemos a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Nós não estamos apenas em falta com Deus, mas nós estamos levando outras pessoas a ficar em falta com Deus também, atraindo outras pessoas, porque nós somos um imã que atraímos pessoas da maneira como nós vivemos. Por isso Jesus, ele combateu os religiosos da sua época, os escribas e os fariseus. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês por dentro, por fora, vocês são sepulcros calhados, bonito, né? Mas por dentro são cheios de restos mortais. Vocês nem entram no reino de Deus, e vocês não permitem que outros entram. O Senhor está falando da atitude deles, porque eles não eram vasos de honra, eles eram vasos de desonra, e ele impedia então as pessoas de entrar para dentro do reino de Deus, para a igreja, porque a atitude deles escandalizava, a atitude deles então mostrava algo ruim naquele lugar. Mas quando nós somos vasos de honra, as pessoas desejarão a estar conosco e desejarão entrar no reino de Deus como nós entramos, amém? De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo. Diga idôneo. O que é uma pessoa idônea? Uma pessoa pronta, uma pessoa preparada para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então ele manda fugir também das paixões da mocidade. Eu disse que na juventude, na adolescência, os hormônios estão na flor da pele, e você precisa fugir das paixões da mocidade. Não vai tentar vencer, porque você não vai vencer, mas para você fugir. O que seria fugir das paixões da mocidade? É você não ver pornografia na televisão, na internet. Ah, mas eu sou de oração, eu oro a Deus e Deus me fortalece, mas eu vou ver um pouquinho só. Você vai cair. Você vai cair. Então fuja também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Aí ele diz: com os que de um coração puro invocam ao Senhor. Então seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de um coração puro invocam ao Senhor. Um conselho de Deus para a sua vida e para a minha vida. Ou seja, procurar viver a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de um coração puro invocam ao Senhor. Então, nós precisamos discernir quais são os vasos de honra que estão dentro da igreja, e quais são os vasos de desonra. Se você ficar perto desses vasos de desonra, e você não está pronto ou está preparado, você vai se tornar um vaso de desonra também. Não estou falando para você abandonar essas pessoas, você tem que orar por elas. Mas se eles estão vivendo nas paixões da mocidade, então fuja deste lugar. Não vê José? José fugiu da mulher de Potifar, porque ele fugiu das paixões da mocidade. Amém? Fugiu das paixões da mocidade, e ele procurou seguir a paz, a justiça, a fé, o amor e a paz.
E ele procurou se aproximar do Senhor, mesmo num lugar onde não havia, talvez, pessoas que com o coração puro invocavam o Senhor. Porque ele estava num lugar onde ele foi escravo, onde estava longe do seu povo. Mas se José conseguiu viver uma vida de santidade, mesmo em um lugar longe de pessoas que com o coração puro invocavam o Senhor, será que você não tem condições de viver para Deus em santidade, num lugar onde há pessoas que com o coração puro invocam o Senhor? Então é possível sim, você vencer. Diga: é possível eu vencer. Amém? Você hoje tem um Espírito Santo que te ajuda também. Então nós precisamos buscar uma vida de santidade. A qualquer momento Jesus virá, nós vamos buscar a sua igreja, o seu povo. Se você desejar e você se envolver mais com a graça de Deus, eu tenho certeza que Deus vai trazer bênçãos para a tua vida, vai preparar um casamento de excelência para você. Pastor, mas eu não quero casar. Mas uma hora você vai querer casar, e aí você vai querer santificar naquele momento? Pode ser tarde demais. Então busque a Deus hoje, santifique hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Amanhã não é no domingo, talvez. Amanhã quer dizer num próximo futuro. Deus fará maravilhas no vosso meio. Amém? Pode ser amanhã também, mas pode ser um tempo que vai vir pela frente, que vai ser o tempo que você vai querer se casar, que você vai querer ter uma família. Então santifique-se hoje. Amém? Busca o Senhor hoje, busca uma vida de santidade, sirva a Deus com aqueles que têm um coração puro, que estão invocando ao Senhor. Então se aproxime de alguém que está buscando a Deus. Não, eu quero me aproximar de pessoas que buscam a Deus. Eu também desejo no meu coração estar perto de pessoas que buscam a Deus, que estão num nível mais alto do que eu, porque eu sei que ali eu poderei então a cada dia se aproximar mais de Deus. Mas se eu começar a me encostar em líderes que não estão vivendo uma vida de santidade, uma vida que não agrada a Deus, eu poderei também ser contaminado com aquilo que eles estão praticando. Então busque ficar perto de pessoas que estão buscando a Deus, têm um coração puro e santo, que invocam ao Senhor. Amém? Quero que você fique em pé neste momento. Já estou encerrando já. Quando você tiver um tempo, ouça louvores, ouça a mensagem que vai te levantar. Não estou falando de ouvir qualquer tipo de mensagem, porque tem umas mensagens que, misericórdia, é melhor nem ouvir, né? Não tem nada de Bíblia. Mas ouça alguém que tem uma vida na presença do Senhor, que busca a Deus, que deseja mais a graça do Senhor. Alguém que vai levar você num nível mais próximo de Deus. Busca o Senhor de todo o seu coração. Quero orar por você. Feche seus olhos. Amado Pai, nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai querido, nesta noite, e te louvamos pela Tua graça, pelo Teu favor que é sobre a Tua igreja, aqueles que com o coração puro invocam ao Senhor. Ó Deus, eu sei que numa casa há vaso de pau e há vaso de barro, mas também há vaso de prata e há vaso de ouro, uns para a honra e outros infelizmente para a desonra. Que esses jovens que estão aqui, Senhor, possam, Senhor, ter discernimento para buscar ao Senhor e se aproximar daqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Dê a eles discernimento, Senhor. Ó Deus, quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais somos atraídos pela Tua glória, e mais atraímos outras pessoas para esse lugar de bênção na Tua presença, e então seremos abençoados.
Por isso, ó Pai, eu peço a Ti, ó Deus, venha falar mais profundo no coração de cada jovem que está aqui, de cada adolescente, Pai. Guarda a vida deles, guarda a vida delas, meu Pai, na juventude, que eles possam fugir dos desejos da mocidade, Senhor. Ó Deus, mas se aproximar daqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Ó Deus, que eles possam santificar a sua vida hoje, Senhor, porque amanhã, ó Deus, o Senhor fará maravilhas na vida deles, milagres, bênçãos, Senhor, virão sobre eles. Ó Deus, eles atrairão bênçãos sobre as suas vidas, maravilhas, milagres, e a graça do Senhor, a proteção do Senhor e a misericórdia do Senhor sobre as suas vidas. Então, Senhor, desperta cada jovem que está aqui, Senhor, para se encher do Teu Espírito Santo, para buscar ao Senhor a cada dia e desejar mais a Tua presença para o seu coração, Senhor. Vai despertando cada jovem, vai fortalecendo esta noite, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa, ó Deus, impulsioná-los a Te buscar a cada dia mais, a conhecer mais a Tua palavra, a meditar mais na Tua palavra, Senhor, a buscar mais a Tua graça e do Seu poder para a sua vida. Que o Senhor possa abençoar esses jovens, Senhor, e guardá-los, protegê-los, meu Pai, porque nós sabemos que, Pai, que muitos jovens, meu Pai, que era talvez para estar aqui conosco hoje, neste lugar, Senhor, infelizmente estão fora da igreja, fora do Teu propósito, porque foram atraídos, meu Deus, para a desgraça, para lugar de tribulação, para o mundo e para o pecado, porque um momento de fraqueza, vacilaram, Senhor, e caíram no pecado, ó Deus, e desejaram viver no pecado. Mas, Pai, que esses jovens que aqui estão, Senhor, possam ser, ó Pai, o sal da terra e a luz no mundo, atraindo outros jovens para andar em santidade, e influenciando os jovens que caíram a voltar para a Sua graça, para a Sua presença, para dentro do Teu propósito, do Teu querer, Senhor. Desperta, meu Deus, cada coração para viver em santidade, para buscar, ó Deus, a Tua bênção e a Tua graça, o Teu favor sobre a sua vida, sobre a sua juventude, Pai, sobre o seu futuro, Senhor, e também sobre, ó Pai, os seus descendentes, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos abençoando essa juventude agora. Ó Deus, cada um que aqui está, e aqueles que nos acompanham pelo culto online, que estão em sua casa, Senhor, que sejam tocados por essa palavra, que sejam despertados por essa palavra, Senhor, e que eles possam desejar também estar na Tua casa, Te buscando, ó Deus, e sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo que ministra na igreja. Diga: Senhor Deus, eu recebo no meu coração essa palavra na minha vida. Meu Deus, eu quero ser atraído pela Sua presença cada dia mais, e eu quero viver para o Senhor, não para o mundo, Senhor, mas eu quero ser modelo, eu quero ser exemplo, eu quero ser vaso de honra, eu quero ser vaso que agrada o Teu coração. Meu Senhor, me ajude a cada dia a vencer toda a tribulação e os desejos da minha carne. Meu Senhor, que eu tenha sabedoria para fugir dos desejos da mocidade. Por isso, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Em nome de Jesus, eu estou decidido a viver em santidade, buscar mais e mais da Tua graça e atrair o Teu favor, a Tua bênção sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Obrigado, meu Deus. Eu creio que a bênção do Senhor repousará sobre a minha vida e as pessoas que estarão à minha volta, porque eu serei um vaso de honra e serei luz nessa terra, serei sal nessa terra e luz neste mundo, nessa juventude, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar.
Eu quero perguntar aqui nesta noite se alguém que está aqui, que não entregou sua vida a Jesus, não sei se há, e hoje você quer entregar sua vida a Jesus. Se houver, eu quero orar por você. Se você está afastado, alguma coisa aconteceu, você distanciou do Senhor, hoje Deus quer levantar você, quer levantar sua cabeça também. Ele quer te abençoar, se você tiver humildade de reconhecer isso. E se você quiser voltar para Deus, Ele está com os braços abertos para te levantar e fazer de você um vaso de honra na casa dele. E eu quero perguntar se alguém que entendeu essa palavra, esse convite, o chamamento do Espírito Santo nesta noite, e você quer fazer isso. Eu quero que você levante sua mão se houver alguém nessa noite. Talvez você está na igreja há algum tempo e você não tem vivido assim. Você talvez tenha descambado para esse lugar que nós falamos, longe de Deus, e tem se envolvido com pessoas que não têm temor e tremor ao Senhor. E hoje você reconhece que você precisa voltar para Deus. Não tenha vergonha. Aquele que se humilha, a Bíblia diz que Deus exalta. Deus quer te exaltar nessa noite. Alguém nessa noite que está aqui, que quer fazer isso, não tenha vergonha, corra para Jesus. Ele é aquele que pode te ajudar e é aquele que vai te levantar para ser um vaso de honra na mão dele e na casa dele.